Aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos, Pai. Aleluia, aleluia. Sente um pouco. Valeu. Daqui a pouco a gente volta. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Ha, ha, ha. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que atmosfera maravilhosa, irmãos. Que coisa preciosa é podermos estar no arraial, envolvidos num só propósito, nos alimentando, crescendo, avançando, nos firmando nos planos e propósitos que Deus tem para nós, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que bênção, né, irmãos? A gente vê o que a nossa igreja atual está fazendo, né? Porque eles não são a igreja do futuro, não, eles são hoje. Você viu essas crianças aqui, irmãos, falando, declarando e cantando, irmãos. A gente já tem um grupo de louvor formado. Que coisa maravilhosa. Eles impõem as mãos sobre enfermos. Eles pregam a palavra. Eles creem de todo o coração de quem é Jesus. Irmãos, nós estamos supridos. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E eu fico vendo que os menores ficam olhando para os maiores e eles querem parecer com os maiores. Porque os maiores já chegaram num patamar que eles ainda não chegaram. E eles olham e eles focam e dizem: vou chegar igual a você, eu vou passar de você. Que bênção, irmãos. Eu vou dizer uma coisa a você: se você fica inerte, indiferente a isso, você precisa receber Jesus como Senhor. Não tem como a gente não ver isso, né? Essa homenagem que foi feita para você, mamãe. Inclusive eu quero parabenizar todas vocês, inclusive a minha mãe querida que está lá em Campina. Antes de eu me levantar, na verdade abri os olhos. Quando abri os olhos, peguei o celular e liguei para ela, porque eu sei o preço que ela pagou e o quanto ela nos ama, e é bênção demais, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu acho que o amor de mãe, eu acho que é o que mais se aproxima do amor ágape, o amor do próprio Deus para mim e para você. Porque é impressionante o quanto a mãe ela faz para os seus filhos, amém? E a Bíblia diz que o Senhor é como uma galinha que coloca os pintinhos, né, embaixo de suas asas, fazendo uma referência realmente à maternidade, né? E eu quero verdadeiramente que você não honre sua mãe só, como o Vitor disse aqui, só no dia das mães. Isso é algo que foi projetado pelo mundo. Não é uma coisa que foi feita para comércio mesmo. Mas se fosse possível, era para a gente dar presente à nossa mãe todo dia, que ela merece. Amém? E graças a Deus pelas nossas mães. E eu sei que muitos, talvez alguns de vocês hoje não tenham a sua mãe de forma presente, mas sabe o quanto ela influenciou sua vida. E você é suprido por um pai que ele é amoroso e é poderoso e é glorioso, amém? E que a gente possa entender isso e viver o melhor que a gente possa viver, amém? Graças a Deus. Então, essa semana, irmãos, algo foi muito forte que veio para mim, porque eu tenho percebido ao longo de alguns cultos que muitos, não são poucos, mas muitos pedidos têm chegado até nós para orarmos por pessoas enfermas, diversas áreas de enfermidade. E além de tanta enfermidade, como alguns problemas de ordem na área de pulmões, né, questão de gripe, questão de virose, e hospitais lotados, crianças, muitas crianças nessa condição, adultos também. Não só isso, mas outros pedidos também foram entregues aqui ao longo desses últimos dias. E também a gente ouve muito que a quantidade, o aumento que está acontecendo, o aumento que está tendo na área de tantas enfermidades. Entre elas, irmãos, tem muitas pessoas que estão com muitos problemas na sua alma, questões emocionais, de depressão, de opressão, sabe? E quando eu digo pessoas, eu estou me referindo a cristãos, a irmãos nossos, e sem contar como o mundo está. Porque o mundo, as pessoas do mundo, elas não têm uma base onde se firmar, elas não têm um porto seguro.
não é? Mas nós temos, e mesmo assim, irmãos nossos, eles estão padecendo de uma área como essa. Nesse momento que estão vivendo, não estão sabendo lidar com as pressões que têm chegado. E estoura mesmo no emocional, e aí vem uma crise de ansiedade, aí vem depressão, aí vem tantas coisas, queridos, que fazem com que a pessoa ela perca o norte, ela perca o foco, e ela não consiga nem dar passos mesmo. Como vai andar em fé uma pessoa que está numa condição como essa? E aquilo ardendo dentro de mim durante essa semana, principalmente de quinta para cá, e aquele incômodo. E eu digo, existem momentos, irmãos, na nossa vida, porque a gente pode dizer a algumas dessas pessoas: por que é que você não se levanta? Você tem a palavra. Por que é que você não faz isso? Você já tem o rema. Por que é que você não medita? Mas existem situações que pessoas estão passando por um determinado momento, que elas estão tão sem forças, que elas não estão conseguindo fazer isso só. E aí é preciso que a unção do Senhor venha despedaçar, amém? Um jugo de uma mentira, de uma coisa que tem se levantado contra essa pessoa, e a unção vem e despedaça para que ela possa voltar à tona e ela continuar seguindo os seus passos, amém? A Bíblia diz, irmãos, que a gente precisa dividir as cargas uns com os outros, e que também é bíblico que a oração da fé, quando ela é feita, sabe, coisas vão acontecer. Que a oração do justo, ela pode em muitos efeitos. Ela é poderosa nos seus efeitos. Que aquele que crê porá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Sabe, eu quando fiz ontem fiz aquele relato, né, colocando o cartaz de hoje, e fazendo com que, se pessoas não pudessem vir, que fizessem seus pedidos, a quantidade de pedidos que nós temos ali é imensa, irmãos. E eu quero dizer a você que está nos assistindo, que você pode colocar seu pedido de oração no curso do culto, que no final do culto o pessoal está pegando aí os nomes e o problema da pessoa. Você pode ser bem rápido, colocar o nome e o problema que a pessoa está enfrentando, porque no término a gente vai ter um momento aqui que nós vamos realmente levantar um clamor e vamos colocar diante do Senhor, e, irmãos, muitas coisas vão acontecer. Sabe, irmãos, eu creio que não só você que de forma presencial está aqui e hoje tem alguma situação onde você quer colocar diante do Senhor, seja para você, seja para alguém conhecido seu, um parente seu, e você sabe que está enfermo, que está numa condição que não pôde se deslocar para cá, que talvez esteja internado. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que se estiver acontecendo, para a honra e glória do Senhor, irmãos, isso vai ser quebrado nessa noite. Amém? Há um propósito de estarmos aqui, como igreja, como família, e entendendo o que Deus ele já fez para nós em Cristo Jesus, e que a gente pode, irmãos, viver uma vida abençoada também na nossa área, na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Porque se a gente não estiver bem fisicamente e bem mentalmente, irmãos, a gente não vai correr a nossa carreira que está proposta. A gente vai ter dificuldade de fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, espírito, alma e corpo, que são as partes do ser humano, somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Eles fazem parte de um mesmo ser, sabe? E a Bíblia diz que a gente pode, somos nós que podemos conservar íntegros e irrepreensíveis. E você pode dizer, mas como eu vou conseguir, pastor? Indo para a academia, me alimentando direito? Isso tem seu lugar, tem sua importância e deve ser feito também. Uma caminhada, uma alimentação regrada, um sono regular, isso tudo tem seu lugar. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. A palavra de Deus, ela vai muito mais além do que apenas um exercício físico e de que uma alimentação. Isso contribui, isso favorece, isso ajuda. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia ela nos dá palavras suficientes. Existem versículos suficientes em que nós podemos nos respaldar nela para podermos desfrutar da saúde divina hoje. Amém? O simples fato, irmãos, de Jesus ter ido naquela cruz do Calvário e ter se sacrificado por mim e por você, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si
as nossas dores e enfermidades. Eu não sei o que você entende sobre isso. Eu quero te dizer, irmãos, isso diz literalmente que Ele resolveu o nosso problema de doença. As que já existiram, as que estão existindo e as que ainda irão aparecer, irmãos, todas elas foram encravadas na cruz do Calvário. E a gente precisa respaldo da Bíblia para que a gente possa andar em fé nessa área e a gente possa reivindicar aquilo que já nos pertence. Cura já nos pertence, irmãos. E se eu posso dar um tema para essa noite é: receba a sua cura. Amém? Receba a sua cura. Nós vamos falar algumas coisas, mas eu tenho uma direção no meu coração, irmãos, para coisas serem realmente resolvidas, e hoje o mover do Espírito vai ser muito forte no nosso meio. Pessoas hoje vão estar assistindo lá, sabe, assistindo no YouTube, coisas vão acontecer quando nós começarmos, na verdade já estão acontecendo, porque a palavra está sendo ministrada, irmãos, e ela tem poder suficiente para resolver qualquer problema. A palavra de Deus, ela é ungida por si só. Amém? Aleluia. Então Mateus no capítulo 8, eu quero começar com essa passagem. Mateus capítulo 8, verso 1. Aleluia. A Bíblia diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Irmãos, a Bíblia mostra claramente que Jesus, ele expressa na palavra de Deus que cura é a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus ele aqui na terra como homem, ele era a vontade plena de Deus em ação. Ele só fez o que viu o Pai fazer, ele só falou o que ouviu o Pai falar. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. E sabe, o Salmos diz que Deus enviou a sua palavra, o verbo que se fez carne, e recebeu o nome de Jesus. Ele enviou a sua palavra e nos curou, e nos livrou do que nos era mortal. Isso está no passado, irmãos. Já aconteceu. Amém? Já aconteceu. E esse homem, ele estava com um problema. E porque Jesus, ele disse, olha, não, no final dessa passagem, Jesus, ele pediu para que aquele homem, ficasse num determinado lugar, que ele não dissesse nada a ninguém, mas que ele fosse se mostrar ao sacerdote. Por que Jesus mandou aquele homem se mostrar ao sacerdote? Porque era uma coisa do Antigo Testamento, irmãos, que quando uma pessoa estava leprosa, e ela recebia a cura, ela era curada, para que ela voltasse ao meio familiar, ao seio familiar, para que ela voltasse ao convívio da sociedade, para que ela voltasse a poder trabalhar e viver como um igual, ele tinha que primeiro se mostrar ao sacerdote. O sacerdote verificava se ele estava limpo, se o seu corpo estava limpo. Caso estivesse limpo, ele podia voltar. Porque se ele era leproso, ele tinha que ficar às margens, e se alguém se aproximasse daquele leproso, ele tinha que declarar, gritar, que ele era maldito, que não podia que ninguém chegar perto dele. Então Jesus, ele fez com que aquele homem ficasse limpo completamente e orientou aquele homem qual era o procedimento que ele tinha que tomar depois daquela situação. Então a Bíblia, ela nos deixa, sabe, muito claro que a vontade de Deus é que você viva em saúde divina. Irmãos, nunca foi da vontade de Deus que algum de nós, ou quem quer que seja, tivesse algum problema de enfermidade. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel, há mais de 400 anos, gerações e gerações passaram sendo escravizadas lá no Egito, e houve um clamor tão grande daquela última geração, e Deus ouviu o clamor do seu povo, e levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito, para ir para a terra que emana leite e mel.
E a Bíblia diz, irmãos, que aquele povo, ele saiu não só numa condição favorável financeiramente, porque todos os bens, riquezas, ouro, prata, tudo que os egípcios tinham, eles deram para aquele povo sair. E além disso, a Bíblia diz que do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos saíram completamente livres de enfermidade. E porque Jeová Rafá se manifestou para aquele povo. Eu te digo, irmãos, nós estamos num nível maior do que eles, porque estamos numa nova aliança. Hoje nós já somos abençoados com a bênção de Abraão. A maldição da lei falava de doença, de pecado, falava de miséria. Mas a bênção de Abraão, irmãos, fala de saúde no nosso corpo, fala de saúde na nossa mente, fala de prosperidade em todas as áreas da nossa vida, fala de vida, e não só essa vida que nós estamos vivendo aqui, mas da vida eterna. E nós já recebemos a bênção de Abraão. Por quê? Porque Jesus se tornou maldito no meu e no seu lugar. Está lá escrito em Gálatas, no capítulo 3, que ele levou a maldição que estava sobre a nossa vida, ele levou naquela cruz do Calvário, e hoje nós somos livres. Amém? Agora abra sua Bíblia em Mateus 8, verso 16, ou acompanhe aí, através do Data Show. No verso 16 de Mateus 8, a Bíblia diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Aleluia! Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. A palavra de Deus é muito clara, irmãos, do propósito de Jesus ter vindo aqui na terra e de tudo aquilo que ele fez e veio nos favorecer. Então a cura, ela pode ser manifesta meramente com a palavra proferida. Você precisa estar em um ambiente como esse, irmãos, uma atmosfera como essa. Quando uma palavra é liberada, como ontem foi, já fica ligado. Quando uma palavra é liberada, sabe, quando houver um comando dos céus para alguma coisa acontecer, fica ligado. Não fica disperso. Por quê? Porque você vai receber daquilo que você dá atenção, daquilo que você considera. Não é simplesmente daquilo que você sabe, mas é daquilo que você sabe e faz mediante aquilo que você sabe. Tem muitas coisas que nós já sabemos o que fazer, como fazer, mas não fazemos. E eu digo, não é só na área espiritual, é em todas as áreas. Tem coisa que você sabe, por exemplo, abrindo um parênteses, que você já precisava ter arrumado seu guarda-roupa faz tempo. Pastor, o que é que tem a ver o guarda-roupa com minha cura? Tem tudo a ver, irmãos. Porque é questão de diligência em tudo que você precisa fazer. Tem coisas que às vezes a gente quer espiritualizar tudo. Se a gente não espiritualiza, se a gente não vive uma vida espiritual em todas as áreas, e viver uma vida espiritual não é a gente viver não, irmão, a gente não é ser um ser diferente dos outros, é ser um igual. Sabe que Jesus, você não vai superar Jesus. É uma boa nova para você isso? Pois deixa eu te dar uma boa nova. Você nunca vai superar Jesus. Você nunca vai chegar no nível de Jesus. A gente está num processo de se tornar varão perfeito como Ele. Mas a gente está na caminhada. Mas nós não vamos chegar no nível dele. Mas deixa eu te dizer, irmão, Jesus era tão igual aos outros, mesmo sendo quem ele era, que quando os soldados foram prendê-lo, eles precisaram ter um sinal de Judas, para saber quem ele era no meio dos outros. E Judas disse: aquele que eu beijar na face, esse é Jesus. Irmão, se Jesus ele tivesse uma áurea, como homem, aqui na terra, não é? Onde ele andasse, uma iluminação, né, focasse ele, alguma coisa diferente, como uma lâmpada dessa em cima dele, para onde ele andava uma luz
para cima dele. Não, não, não. A luz era dentro dele. Ele era a própria luz. Então veja, ele era um igual. Então eu tenho certeza, irmãos, que Jesus ele brincava com seus discípulos, ele se divertia com eles, ele compartilhava de coisas boas, sabe? Ele escutava seus discípulos. Ele bem tranquilo se sentava na mesa, pegava no pão, cortava com a sua própria mão. Coisas humanas, coisas normais que eu e você fazemos também. Mas sabe, irmão, Jesus era um homem tão organizado, e ele mostra com aquilo, sobre essa questão de organização, ele mostra naquele exemplo, quando ele multiplicou pães e peixes, que no término, ele mandou juntar os 12 cestos, e não deixar nada sobrando. Tudo que sobrou, ele diz, guarda. Não desperdiça nada. Isso chama-se organização. E lembra que ele mandou pessoas sentarem de 50 em 50. Organização. Então a gente precisa se organizar, irmãos, em algumas coisas. Porque talvez, por você não estar arrumando seu guarda-roupa direito, e teve esse período de chuva, possa ser que tenha um bocado de roupa mofada. E o mofo dessa roupa está trazendo algum problema para a tua respiração. E você pode dizer, mas Jesus não levou sobre si renite, esse tipo de alergia, levou. Mas você está trazendo com esse mofo lá. Arrume seu guarda-roupa hoje de noite. Pegue a roupa mofada e lave essa roupa. Às vezes, irmãos, são coisas simples e a Bíblia nos chama de cooperadores com Ele. Coopere com Ele, amado. Pastor, que não tem nada a ver, eu não estou falando de cura, tá? Não, amados, é tudo, eu estou falando sério mesmo sobre isso. A gente precisa se ajeitar, a gente precisa se organizar. Sabe que banho é bom? Banho é bom e ajuda muita coisa. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, a gente brinca, mas essas coisas, eu sempre me volto para os livros do irmão Reagan, e lembro que ele, certa vez, ele disse que quando ele ia supervisionar os seus auxiliares, ele dizia, basta eu ir na casa dele e ver o jardim da casa dele. Se eu ver o jardim da casa dele, eu sei como está a vida espiritual dele. Ele nem falou de guarda-roupa, falou de jardim. Eu já entrei dentro da sua casa. Mas é sério, irmãos. São coisas simples, porque são as pequenas raposinhas que destroem todo o vinhedo. Queremos uma palavra que vai ter um terremoto. Mas deixa eu te dizer, Deus fala tanto no meio do terremoto, como também numa brisa suave. Deus é Deus espetacular, irmãos, em todos os aspectos. No mover ou sem mover. Mas Ele é sempre espetacular, porque Ele é sobrenatural. Ele excede o natural. E deixa eu também dar uma boa nova para você. Você também excede. Você é tão sobrenatural quanto Ele. Porque agora nós somos filhos dEle. Amém? Então nós somos imagem e semelhança dEle. E podemos e devemos imitá-lo como filhos dele amado. Como a Bíblia fala. Então que a gente possa, sabe, em situações como essa, se organizar mesmo, naturalmente falando, para a gente ter benefício na nossa vida, também emocional e espiritual. Se você for uma pessoa desorganizada e você está querendo ler um bom livro que fala, por exemplo, sobre cura, mas você não sabe onde bota o livro, perdeu esse livro. Porque se foi desorganizado. Emprestou o livro, não sabe nem a quem emprestou. Tem pessoas que emprestam livro e hoje elas colocam até elas fazem uma agenda. Eu lhe empresto, tal dia você me devolve. No tal dia ele liga para você, cadê o livro? Porque se não fizer isso, irmãos, corre o risco de você perder um desorganizado e esse livro nunca mais chegar na sua mão de novo. Amém? Pastor, o que é que tem isso a ver com cura? Tudo.
Tudo. A gente precisa fazer coisas simples, né? E nessas coisas simples, irmãos, nós vamos ter o benefício. Nós vamos ter o favor de Deus. Nós vamos cooperar mesmo para que Ele possa se manifestar na nossa vida. Amém? Agora lembra, com relação à cura, com relação a essas enfermidades que veio como maldição da lei, Jesus não pediu licença para tirar essas enfermidades de nós. Ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Ele tomou. Amém? Ele não pediu licença. Ele foi rápido, sabe? E a Bíblia diz também em Atos, no capítulo 10, vá lá. E esse foi o versículo que ontem eu mandei a mensagem. E a Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, Atos 10, verso 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Preste atenção, irmãos, quando a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, a Bíblia ela não faz isso por acaso. Ela está se referindo, quando ela diz Jesus de Nazaré, ela está se referindo a Jesus o homem. E quando diz que Deus o ungiu, está se referindo que Jesus o homem precisou da intervenção divina aqui na terra. Até os 30 anos Jesus não curou ninguém. Até os 30 anos Jesus não impôs as mãos em ninguém. Até os 30 anos Jesus não pregou para ninguém. O único relato que a Bíblia nos dá de Jesus até os seus 30 anos foi quando ele tinha 12 anos e ele estava no templo ouvindo coisas concernentes ao reino de Deus. E ele disse, quando os seus pais naturais vieram procurá-lo e encontraram, ele disse: eu estava cuidando das coisas do meu pai. Então Jesus com 12 anos, irmãos, ele já tinha noção, como algumas das nossas crianças com 8, 9, 10, 12 anos, elas também já têm noção de quem elas são. Jesus com 12 anos já tinha noção de quem ele era, mas ele também sabia que existia um tempo cronológico para que ele pudesse fazer aquilo que ele veio fazer. E enquanto ele não foi ungido, enquanto ele não recebeu o poder do alto, para fazer a obra que Deus enviou ele para fazer aqui na terra, ele não fez nada a não ser se preparar. Jesus era um homem preparado, irmãos. Tanto é que quando ele abriu aquele pergaminho de Isaías, a Bíblia diz que ele achou aquela passagem. Se ele achou é porque ele estava encontrando, porque só acha quem procura. E ele só procurou porque ele sabia que ela estava lá. E a Bíblia diz que ele mesmo declarou que foi ungido para. A unção, ela vem para o próximo. Há uma unção hoje na minha vida, irmãos, de cura para você. Aí, Júnior. Há uma unção. Foi o que Jesus disse. Jesus, ele tomou posse de uma palavra que já tinha sido escrita 700 anos atrás. E ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. Eu quero te dizer, irmãos, que hoje vai se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Agora, ele tomou posse. E eu quero, irmão, motivar você a você tomar posse. Tá, eu vou chamar pessoas aqui na frente. Venha, mas venha com gás, venha com vontade. Venha cooperar para você mesmo ser alcançado, irmãos. Ou alguém que você precisa que seja. Porque você pode ser canal, nessa noite, para alguém que hoje está talvez num leito de um hospital. Numa cama de UTI. Talvez em coma induzido. Eu não sei. Mas deixa eu te dizer, irmãos, para mim tanto faz uma gripe ou um câncer em estado terminal. Porque o Deus do impossível, ele está aqui para se manifestar para mim e para você. Ele é o grande eu sou, e hoje ele é o eu sou que precisa ser para alcançar a minha e a sua vida nessa área. Aleluia. Então a Bíblia diz que Deus ungiu, capacitou Jesus de Nazaré para fazer algo. Ele recebeu da unção do Espírito Santo e agora ele estava munido, ele estava agora
pronto para poder fazer aquilo que ele veio fazer. E irmãos, depois que ele foi ungido para o propósito, nunca mais, em 3 anos e meio, ninguém pôde pará-lo. E aqueles que o prenderam, quando foram prender, que quando o Judas beijou na sua face, e ele disse, quem procura, disseram Jesus de Nazaré, ele disse, eu sou. Quando ele disse, eu sou, todos caíram por terra. E Jesus disse, eu só precisava pedir ao meu Pai um anjo, uma miríade de anjos. O meu reino não era esse aqui. Ele se entregou, irmãos. Não tinha ninguém que tinha o poder de fazer aquilo que foi feito por ele. Ele fez aquilo de livre e espontânea vontade. Por quê? Para que eu e você pudéssemos usufruir do melhor dessa terra. Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. Irmãos, eu não quero viver uma vida aqui na terra, sabe, viver 70, 80, 90 anos, me arrastando, sabe, dependente totalmente dos outros, quando Deus já providenciou em Cristo a minha cura, e eu posso usufruir dessa cura, você também pode usufruir, e andar em saúde divina, irmãos. Podemos ir muito mais além, se estivermos bem, completamente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quantos homens e mulheres de Deus não perderam a guinada, morreram antes do tempo? Não, pastor, todo mundo tem o seu dia de morrer. Quem disse isso a você? Aonde está escrito isso na Bíblia? Tem muita gente que fala bobagem, irmãos, achando que está falando uma coisa que é bíblica. Aonde é que tem isso na Bíblia? A Bíblia me diz que se eu honrar pai e mãe, eu terei longevidade de vida. E aí? Então não tem um dia estabelecido para que eu parta. Eu posso alongar os meus dias, ou eu posso também encurtar os meus dias. Porque se eu não honrar, eu também posso estar fadado a partir antes. Ou se eu não tomar algumas providências comigo mesmo, se eu não me cuidar, eu posso ter um problema muito sério. Eu não sei se você sabe da história de Joe Cole. Alguns talvez saibam, muitos talvez não saibam. Joe Cole foi um dos grandes ministros do Evangelho no período do avivamento dos Estados Unidos, onde havia a voz da cura. E ele chegou até a maior tenda, na época das tendas dos Estados Unidos, onde eles montavam tendas, aquelas tendas mesmo tipo de lona, de circo, e eles juntavam milhares de pessoas para fazerem cruzadas de cura. E aquele homem, ele era tão poderoso, irmãos, na unção de curas e milagres, que ele chegou a ter uma tenda de mais de 20 mil pessoas. E tinha cultos que 50, 60 pessoas de cadeira de rodas se levantavam quando ele orava por eles. Coisas grandes aconteciam. Milagres, irmãos, sabe, pessoas vendo, por exemplo, a pessoa chegava de braço lá, só o cotoquinho, e o braço na frente de todo mundo aparecia. Que homem poderoso, que coisas tremendas aconteciam no ministério daquele homem. Câncer saía do corpo das pessoas e eles viam. Eu vi vários vídeos dele. Eu não estou falando porque alguém falou, porque tem escrito no livro, não, eu vi vídeos desse homem. Eu acompanhei, não só ele, como tantos outros, como William Branham, como outros poderosos, Kathryn Kuhlman, verificando, me identificando, vendo se eles podem, eu também posso, porque o Deus que estava na vida dele está na minha. E deixa eu te dizer, irmão, Joe Cole não está mais aqui no nosso meio, mas eu estou. Irmãos, muitos são os vasos, mas o Deus é o mesmo. E esse homem eu vi, esse homem pregar. Agora o homem, ele tinha mais de 150 quilos. Esse homem, quando ele era bebê, novinho, tinha mais, se eu não me engano, mais 5 irmãos. Os pais eram alcoólatras. E para beberem, eles botavam na mamadeira bebida para eles adormecerem. E ele adormecia bêbado. Na sua juventude, ele entrou no exército
Mas ele foi no médico, ele tinha fortes dores, ele foi no médico, e o médico disse: se você não parar de beber, você vai morrer. Porque ele já estava alcoólatra na sua juventude. Porque foi viciado pelos pais, desde a sua mais tenra idade. Ele foi para o exército, e no exército ele se converteu. E com pouco tempo, irmãos, esse homem começou a pregar. E a unção veio sobre a vida dele. E essas coisas aconteceram. Eram milagres, e milagres eram curas tremendas. Mas o irmão Reagan, ele relata sobre a história dele, e Robert Liardon, que escreveu sobre alguns grandes homens e mulheres de Deus, né, os generais de Deus, fala um pouco da história dessas pessoas, entre eles Joy Cole, e diz que ele tinha 3 problemas na sua área no ministério. 3 situações, mesmo com essa unção, mesmo com esse poder, mesmo com Deus dando o aval para que ele pudesse agir daquela forma que ele agia. E as 3 condições eram: uma delas, ele não era um bom administrador, e ele muitas vezes pegava os dízimos e fazia coisas que não era para fazer. Ele tinha problema na área financeira. E não só na área financeira, ele também tinha um problema de glutonaria. Eu estava conversando aqui, falando de um guarda-roupa, né? De um mofo, de uma coisa, e você acha que não, tá? Que você tem que comer de uma forma equilibrada, de tudo. Tudo isso tem a ver, irmãos. E Deus corrigiu, falou com o irmão Reagan. O irmão Reagan estava iniciando no seu ministério. Ele não era ainda o que ele se tornou. Estava engateando. Em relação a Joy Cole, em relação a William Branham e esses grandes homens, Oral Roberts, ele ainda era um menino na fé, no que diz respeito ao conhecimento mesmo das pessoas. E Deus mostrou a Kenneth Reagan e disse a ele: se ele não mudar esses hábitos, daqui a 2 anos ele morre. Olha o cuidado de Deus, irmãos, para o nível da unção que estava sobre a vida daquele homem. E além dele ter esse problema com dinheiro, do problema que ele tinha com glutonaria, ele também tinha um problema de não andar em amor. E foi através de livros como esse, de histórias como essa, que eu entendi que muitas vezes, irmãos, um ministro ele pode estar em pecado, ele pode estar em pecado, mas ele pode estar cuspindo fogo, e a igreja sendo abençoada. Foi quando eu entendi. Por quê? Porque a unção não é do homem, a unção vem de Deus. Agora, o fruto não depende de Deus, depende do homem. O caráter não depende de Deus, depende do homem. O que depende de Deus é Deus ungir, instruir e mandar ele fazer. E ele vai fazer e as coisas vão acontecer. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: prega a palavra e eu confirmarei a minha palavra por meio de sinais e maravilhas. Amém? Se a palavra for pregada, irmãos, Deus vem e confirma. Por isso que eu tenho convicção quando eu disse: venha, traga nomes ou venha na frente, porque Deus vai confirmar a sua palavra nessa noite. E esse homem, ele não andava em amor. Ele tinha problema nessa área. Ele chegou em uma determinada cidade, onde 2 pastores tinham ajudado ele no início da sua caminhada, e esse homem estourou. E ele chegou lá e entrou em contato com esses pastores, eles começando, igreja menor, igreja pequena, eles não tinham o fervor, eles eram homens de Deus, eles tinham sua igreja, eles estavam fazendo as coisas certas, mas eles não tinham a estrutura que Joy Cole tinha, eles não tinham aquela unção de cura e que estava, né, tão forte no meio daquele povo. E ele disse: eu vou abrir começar uma obra aqui. Isso é mesmo, mas aonde? Aqui, bem pertinho de você, na mesma rua, uma coisa assim. Aí um dos pastores disse: mas se você fizer isso, e quem vai ser os seus membros? Ele disse: os seus. Eu vou tirar todos os membros da sua igreja. Diz que um dos pastores passou a noite em claro, rodando no meio da rua, desesperado, sem saber o que fazer. O Senhor tratou com o irmão Reagan e disse: diga a ele que manda ele parar de fazer isso, porque se ele não parar, daqui a 2 anos ele morre. Você viu o relato que eu falei, não é?
Depois, se você quiser, você pode botar no YouTube, Joy Coy, Joecoe. Você vai ver poder em manifestação. Limpe os seus, você vai ficar impactado com os cultos que aconteciam na vida desse homem. O púlpito aqui era carregado de muleta. Quem chegava na frente, se tivesse com algum problema, saía completamente curado. Esse homem, certa vez, Deus disse a ele: desmonte a tenda e saia, porque vai cair uma chuva muito forte. E era sol nos Estados Unidos, nesse dia. E ele chegou para a sua equipe e disse: vamos desmontar tudo aqui, porque Deus falou comigo que vai cair uma forte tempestade. E eles começaram a rir dele. Porque era uma loucura. Não, tá vendo o sol aqui? Aí ele sozinho começou a ir em cada detalhe lá da lona, mas era uma lona grande para 20 mil pessoas. E ele começou a desmontar, e eles perceberam: rapaz, é sério o que ele está fazendo. E eles desmontaram, e tinham várias carretas, irmãos. Não era uma carreta, eram várias carretas que estavam lá, que eram dele, do ministério dele, para colocar aquela tenda, aquelas ferragens e aquelas lonas, para que eles fossem para um outro lugar. Quando eles terminaram de montar a última carreta, começou a chover tão forte, irmãos, que quando eles estavam num caminho, tinha um pastor, numa daquelas igrejas batista tradicional, que tem aquela parte no fim, né? Aquele desenho no fim, que disse que ele estava em cima, segurando na cruz. E a água estava batendo, subiu a mais de 5 metros. E ele salvou aquele pastor. Pois bem, em um determinado momento, o irmão Reagan tinha comentou com Gordon Lynch, comentou com outras pessoas conhecidas sobre isso. E outras disseram que ele tinha ouvido, mas sabia disso, mas ele queria continuar vivendo daquele jeito. Esse homem foi encontrado num apart-hotel, morto, com 38 anos de idade. Até hoje tem pessoas que acham que ele ainda tinha problema de embriaguez, que nas surdinas ele bebia e ele não conseguiu resistir, ou porque ele teve tanto problema que ele não conseguiu resistir. Mas na verdade, irmãos, é que Deus tinha orientado, tinha sinalizado, tinha dito: mande ele se consertar, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu fico pensando, irmãos, se aquele homem tivesse vivido pelo menos mais de 30 anos, o que ele não poderia ter feito. Então a gente precisa ser cooperador com o Senhor. Deus ungiu Jesus. Agora deixa eu te dar uma boa nova, ele também te ungiu agora. Porque Jesus disse: eu recebi toda a autoridade me foi dada, agora ide. O que é isso? A autoridade me foi dada, eu estou indo para o meu Pai, agora essa autoridade eu vou dar a você. E aquele que crê em mim e pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então veja, irmãos, Jesus compartilhou isso conosco. Do mesmo jeito que ele tomou posse de que Deus o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Do mesmo jeito que ele disse: isso é comigo, ele está falando comigo. Hoje se cumpre as escrituras que acabaste de ouvir. Do mesmo jeito, irmãos, nós precisamos tomar posse e dizer: se Deus ungiu Jesus, se Jesus cumpriu cabalmente o seu chamado, se ele recebeu autoridade, e essa autoridade foi passada para mim, eu agora sou ungido para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para impor as mãos sobre os enfermos e vê-los sendo curados. Por quê? Porque o próprio Jesus, irmãos, ele disse: aquele que crê em mim. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Deixa eu te perguntar de novo: você tem certeza que crê nele? A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que ele. E quais eram as obras de Jesus, irmãos? A Bíblia diz que ele ia por todos os lugares, ensinando o Evangelho, pregando e curando a todos os oprimidos do diabo.
Essa era a tônica do ministério dele. Esse era o dia a dia. Jesus passou, mais de 1000 dias, né? 3 anos e meio, mais de 1000 dias, quase que ininterruptamente, ou seja, quase que diariamente, irmãos, aonde Jesus passava, ele antes ensinava. Por que, irmãos, ele ensinava? Por que que eu não vim hoje, mesmo sabendo que estou carregado de unção para favorecer a sua vida nessa noite? Por que é que eu, quando cheguei aqui, não disse logo, vem aqui todo mundo para frente, eu vou orar por você e vamos embora, vamos fazer um bom louvor e vamos para casa? Por quê? Porque de nada vale você ser tocado pelo poder do Espírito e não saber o que vai fazer quando sair daqui. Porque o diabo é tão sujo, irmãos, que você vai ser tocado pelo poder do Espírito, mas possa ser que antes de você dormir, você sinta o sintoma que estava no seu corpo. E você vai pensar e dizer, meu Deus, eu pensava que tinha recebido a cura, mas está o sintoma de novo. Não, você precisa entender que independente do sintoma sair, quando eu lhe tocar, a unção vai pegar em você e você vai tomar posse. Era por isso que Jesus, irmãos, ele ensinava. Por quê? Porque é no ensinamento que vem a libertação. Irmãos, tem lugares, eu já fui em lugares que quando eu fiz o convite, toda a igreja veio para frente. Eu digo, o que foi que aconteceu? Eu vou tomar informação, o que é? Ninguém fala sobre cura. Ninguém ministra sobre essa área. E tudo aquilo que você não alimenta morre. Então a gente aqui, irmãos, tem a obrigação de ensinar para você não só sobre cura, mas sobre família, sobre finanças, sobre você saber adorar a Deus. E eu lhe digo, irmãos, escute a ministração de terça-feira sobre adoração. E deixa eu te dizer uma coisa, escute a ministração de hoje de manhã, que o pastor Júnior pregou. Libertação, irmãos. E ele trouxe uma palavra tremenda, simples e tremenda, mostrando que, a semente, quando ela é lançada, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. E pela palavra ele mostrou que tem muitos que estão a 30, tem alguns que nem a 30 estão, na verdade estão devendo. E se estão devendo, não estão ligados na videira, porque quem está ligado na videira dá fruto. Mas ele disse, mas eu não me conformo com 30, nem tão pouco com 60. E ele explicou bem interessante a visão que ele teve. A de 60 é aquela pessoa que faz aquilo que é mandada fazer. Na analogia que Júnior trouxe para nós hoje pela manhã. É aquele que é eficiente. E você vai ganhar, ter um fruto a 60 por 1. É muito bom. Mas deixa eu te dizer, irmãos, Deus disse que nós podemos frutificar a 100. E o frutificar a 100 é aquele que não só faz aquilo que é mandado fazer, ele vai além. Eu gostei do exemplo que ele deu. Ele disse, é como se o pastor chegasse e dissesse, eu quero que vocês limpem esse lado dessas cadeiras, lavem esse lado dessas cadeiras. Aí quando o pastor chegou no outro dia, ele estava lavando todas elas. Aí o pastor foi e disse, mas eu não pedi para vocês lavarem só essa? Não, pastor, mas a gente aproveitou e lavou foi tudo. Então a gente precisa entender, irmãos, que hoje a bola está com a gente. Somos nós somos chamados para isso. Deus está comigo e com você hoje. A unção, ela está disponível. O poder de Deus, ele não acabou. Ele não está em desuso. Está freviando. Os céus estão freviando para tocar a tua vida. Para alcançar o teu ser, seja em qual área que você precise, porque esse é o Deus em que nós servimos, o Deus de milagre, o Deus do impossível, Jeová Jirê, o Deus que provê, o El Shaddai, o Deus que supre cada uma das nossas necessidades, mas também o Jeová Rafá, que se manifesta para nos livrar, irmãos, dessas enfermidades que insistem em nos incomodar. E essas doenças e enfermidades, irmãos, elas não vêm do reino de Deus.
E a Bíblia diz, Jesus ensinando sobre o Pai Nosso. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Irmão, você vê anjo com câncer? No céu não tem UTI. Aleluia. Eu quero mesmo instigar você, porque você não pode se conformar e nem se acomodar, porque tem gente que está, muitas vezes, levando uma doença como uma coisa já normal. É quase como que um animal de estimação, ao ponto de dizer: não, a minha doença. Não, a doença não é sua não, irmão. A minha dor de cabeça é diferente da de todos. Não. Diga definitivamente não. Atos capítulo 5, estamos já terminando a palavra. Eu quero que o grupo louvor já venha. Atos capítulo 5, verso 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Veja, estamos em um ambiente. Nos reunimos, como de costume, nos domingos principalmente, para estarmos juntos aqui como igreja, um arraial de Deus, num ambiente de uma atmosfera propícia para Deus se manifestar. Porque a presença de Deus, ela nos acompanha em todo o tempo, porque Ele é onipresente. Mas nesse lugar, irmãos, a presença de Deus é desejada. E se ela é desejada, ela é manifesta. E se ela é manifesta, aquilo que está errado vai se tornar certo. Se a presença de Deus chega, irmãos, o que está fora do prumo vai entrar no prumo. Se a presença de Deus manifesta, irmãos, quando ela está presente para algo acontecer, esse algo vai acontecer. Agora eu preciso te alertar de uma coisa. Eu posso estar cuspindo fogo aqui, minhas mãos podem estar friviando aqui. O louvor pode começar aqui a louvar e de repente você, até pelo Espírito, você começar a perceber aqui, você ter discernimento de Espírito, você ver anjos aqui, o céu aberto, você pode ter até uma percepção espiritual ou uma visão aberta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, alguns podem ter e podem estar nesse nível, e podem estar atentos, ligados, conectados e sedentos, mas outros podem estar assistindo, como curiosos, para ver se vai dar certo. Eu quero mesmo ver aonde vai dar isso. Você não vai ver nada. Quero te dizer que você vai sair mais frustrado do que você quando você chegou, se você tiver com esse entendimento, com o coração fechado. Pastor, e que conversa é essa? Qual é o respaldo que o senhor tem para nos dizer? Atos capítulo 6, verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Presta atenção às indagações dessas pessoas. Como pode acontecer essas maravilhas através das mãos desse carpinteiro? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ah, não é esse aí que diz que além de pastor ele é PRF? Que é o pai de Vita e Daniel, agora tem até um netinho, né? É ele. É esse homem aí. É o que veio de Campina Grande. E de Campina Grande sai alguma coisa boa? Você não pode ver o homem segundo a carne. Você vai ter do profeta aquilo que você honrar. O galardão do profeta vem para a sua vida se houver honra, consideração, não apenas pela pessoa, mas por quem ela está representando. Veja bem, a Bíblia diz: não vivem aqui entre nós suas irmãs, escandalizavam-se nele. Verso 4, Jesus porém lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Aqui foi um lamento de Jesus. Não sai pregando dizendo: olha, bem que Jesus disse, não adianta não. Profeta de casa não faz milagre. Aí você deixa de impor as mãos nos seus filhos, porque você pega um versículo tirado de fora de contexto, para construir um pretexto e o teu filho continuar doente. Você não ora muitas vezes pela sua mãe ou pelo seu pai. Você não impõe as mãos em sua esposa ou no seu marido, porque afinal de contas, profeta de casa não tem honra. Foi Jesus que disse. Não, Jesus lamentou, irmãos. Jesus aqui estava lamentando. Jesus aqui, ele estava num lamento, porque aquele povo, por ter visto ele e ter considerado só ele na carne, porque deixa eu te dizer, eles não eram inimigos de Jesus não, eles gostavam de Jesus, eles tinham amizade com seus irmãos, com as suas irmãs, ao ponto de dizer: não é esse o carpinteiro, filho de José e Maria? Seus irmãos não eram aqueles? Suas irmãs não eram aquelas? Veja, na carne eles estavam olhando, não consideraram a unção. Por isso que Jesus falou isso: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E aí olha o verso 5: não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus não pôde. Vou repetir: ele não é que ele não quis, ele não pôde. Se Jesus não pôde, Jesus que operava numa medida, na verdade sem medida, ungido até a tampa. Jesus era a imagem visível do Deus invisível aqui na terra. E ele não pôde, porque a unção que estava sobre a sua vida não foi considerada. Mas ele era tão poderoso que a Bíblia diz: ele não pôde fazer muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aí o verso 6: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus disse: eu não posso perder tempo aqui. Eu não vou mais perder tempo aqui. Eu vou procurar quem considera, porque o que considera recebe. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu só peço uma coisa a você, irmão. Eu quero que você, com toda a reverência, você que veio com alguma situação,
de um sintoma, ou de um relatório que você recebeu. Talvez nem sintoma você tenha, mas recebeu um relatório. E você está aqui, e você quer, e você veio com esse propósito, eu vim receber. Irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa. Independente de você ser ministro, independente de você ser líder, independente de você ser pastor, a gente está em casa. Família não tem vergonha de nada. Hoje é o dia que algo vai ser mudado. Então, com ordem, mas em nome de Jesus, venha aqui na frente. Os diáconos vão lhe ajudar, vão lhe orientar, mas venha aqui na frente. Fica aqui na frente. Você que veio com algum problema, ou você veio e você sabe que tem alguém, seja da sua família, seja do seu trabalho, seja de onde for, que você sabe que essa pessoa está precisando. Eu vou orar por você. E na verdade eu vou transferir para você algo que está sobre a minha vida para essa noite. E aí você vai visitar essa pessoa. E você vai transferir para aquela pessoa que você veio com esse propósito o que ela está precisando. Cadê o nome do pessoal? Vitor está aí? Aleluia. Eu vou orar primeiro por vocês aqui. Mas pelo jeito aqui, pelo que eu vi aqui, tem nome, irmãos, que não acaba mais. Mas hoje vai acabar. O sofrimento dessas pessoas vai acabar. Seu sofrimento vai acabar. O sofrimento dessa pessoa que você veio com o propósito de alcançá-la chegou ao fim. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não ia me dar um comando, irmãos, do nada. Ele não ia fazer isso do nada. Tem algo para ser resolvido, estabelecido, firmado, decretado nessa noite. Nós como igreja vamos estar adorando ao Senhor, porque eu não quero que você fique disperso, eu quero que você me ajude, eu quero que você coopere comigo para o que vai acontecer aqui. Os discípulos de Jesus, quando o acompanhavam, eles não ficavam lá dispersos não, eles estavam juntos com Jesus. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele viu que tinha alguns incrédulos, ele só ficou com 3 discípulos que pegavam junto com ele. E disse: Pedro, Tiago e João, fica aqui. Chamou os pais daquela criança, e ele se manifestou, e a unção de Deus se manifestou naquela criança. Eu não sei, irmão, qual é o problema. Eu não vou parar em você e vou perguntar qual é o seu problema. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. A Bíblia diz que Jesus, em vários momentos, ele não chegou para alguma pessoa perguntando. Diante de alguns fatos, ele perguntou. Como, por exemplo, daquele leproso. E ele disse: que queres que eu te faça? Do cego Bartimeu. Do cego Bartimeu. Ele sabia que era para ver. Existem momentos que Jesus vai querer que você confirme mesmo. O que é que você quer? Jesus, você não está vendo que eu estou todo aqui? Sim, mas eu quero ouvir da sua boca. Mas hoje não, irmãos. Hoje vai acontecer algo na tua vida, da planta dos seus pés até o último fio de cabelo. E deixa eu te dizer, você que veio com um propósito para outra pessoa, só pelo fato de você ter vindo, vai haver dos céus algo para a tua vida. Só porque você veio pensando não em você, mas no seu próximo. E isso é amor. Amém? Isso é amor. Isso é compaixão. E Deus, irmão, se move na compaixão. Jesus se movia na compaixão.
E hoje há um espírito aqui de compaixão, irmãos, porque essa semana eu fiquei mal. Senhor, não pode tanta gente doente. Está errado. E ele disse: está errado mesmo, faça alguma coisa. Eu lhe dei a palavra, eu lhe ungi. Por que você está parado? Pregue a palavra, fale sobre cura, impõe as mãos sobre os enfermos, declare que eles são livres. Eu lhe chamei para isso. O que é que você está fazendo? Eu disse: sim, Senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Vamos adorar. E eu vou orar por você.